Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Hoje nós iremos dar continuidade na estabilização de solos por misturas, né, no caso de cimento, cal e nessa estabilização química. Dando prosseguimento ao que nós tínhamos visto na aula anterior, relacionada às práticas de campo, né, ao dimensionamento, a relação que nós vamos ter de quanto material nós vamos estar gastando, volume de água, materiais em geral, passadas de caminhão e tudo mais. Nós vamos ver hoje um exercício prático bem detalhado em relação a formas que a gente vai estar trabalhando. Bom, dentro desse exercício pressuposto aqui, nós vamos ter alguns dados e nós vamos trabalhar com algumas relações de cálculo. Não são relações muito difíceis, mas sim que seguem um roteiro fixo e vão nos dar resultados bem precisos em relação ao que está acontecendo em campo. Bom, a gente vai primeiramente determinar qual que é o solo. Aqui no nosso exercício aqui, ele está pedindo para a gente verificar qual é o teor, qual solo pode ser utilizado para se obter a mistura e qual o teor de cimento deve ser escolhido. Bom, é isso que ele está pedindo para a gente testar nesses dois solos aqui e obter o peso específico das misturas utilizando o ábaco, visto que não foi fornecido as curvas de compactação. Essa é a alternativa A. Para a alternativa B, ele já vai querer que nós realizamos os cálculos e obtenhamos o número de viagem da jazida até a pista, o espaçamento dessas descargas de material proveniente da jazida, número de saco de cimento Portland, de 50 kg cada saco, espaçamento das fileiras de saco de cimento e o volume de água necessário na mistura e número de viagens necessárias para a umidificação da camada. Dentro dos dados aqui que nós temos, então nós temos os dois solos. Nós temos aqui a relação que ele pede de resistência à compressão não confinada a 7 dias de 2,1 MPa. Cada um desses valores aqui é importante a gente ressaltar que a gente precisa verificar aqui se essa tabelinha aqui da direita corresponde aos nossos solos. Caso não, esses solos aqui eles não poderiam ser utilizados. Por exemplo, ele fala aqui que o índice de plasticidade tem que ser menor que 18%. Bom, o índice de plasticidade é dado pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Se nós calcularmos aqui para ambos, nós chegaremos que o valor é menor, inferior a 18%. Se isso não fosse obtido, isso significaria que o nosso solo não vai passar na peneira, e isso significaria que não poderíamos estar utilizando essa metodologia. Precisaríamos utilizar outro método, mas nós estamos trabalhando com a ideia de que estamos com solos tropicais, eles têm uma tendência de compactação e uma série de outras coisas que já vimos nas aulas anteriores. Bom, algumas questões extras aqui que são relacionadas ao peso específico do solo igual a 89% do peso compactado. Isso aqui tem a ver com a desagregação do solo que vai estar quando você compactar e depois você descompactar ele. Para a mistura se usa 80% da mistura compactada e a gente vai utilizar a espessura camada para dois casos, Então a gente tem os dois casos a ser definido a camada. Bom, para o método B, nós utilizaremos a ideia dentro desse ábaco aqui do solo 1. Nós vamos trabalhar primeiro com o solo 1, depois vocês podem fazer o exercício com o solo 2. Eu só vou fazer com o solo 1 porque o solo 2 é parecido, é a mesma coisa. Bom, então a gente vai utilizar o solo 1. Primeira coisa que nós vamos utilizar é se ele passa na questão do índice de plasticidade. Ele passa aqui, o limite de liquidez menos o limite de plasticidade vai dar menor que 18%. Avaliando qual método nós vamos utilizar, o método A ou o método B, descrito lá na mistura de solo-cimento. Fica claro que nós vamos utilizar o método B, pois nós temos 90% passando, ou seja, 10% está ficando retida. E vamos utilizar então agora para encontrar os três teores de cimento. Bom, aqui nós temos a massa específica seca, que foi dada de 1,85, batendo com o teor de silt e argila, que é igual a 25%. Nós vamos chegar a uma mistura que vai ter o valor de 7% de teor de cimento a ser acrescentado. Bom, como eu já havia falado com vocês, nós vamos adicionar dois teores, 2 para mais, 2 para menos, ou seja, 2% a mais, 2% a menos. Então a gente vai ter 5%, 7% e 9%. Já adianto que de 5% não vai dar certo, porque vocês podem ver que já nem é um teor que entra aqui como sendo porcentagem válida de cimento, porque vai dar uma resistência muito, muito pequena. E daí a gente vai acabar escolhendo de 8% junto para fazer a avaliação, pois ele vai ser o valor que
que vai chegar exatamente em cima, que ele está um pouquinho distante aqui na ampliação, mas no gráfico ele vai dar bem em cima o valor de 8%, tendo atingido a resistência mínima de 2,1 EPA. Com base nisso, nós vamos avaliar os três teores. O de 5 obviamente já ficou bem abaixo, foi excluído. O de 7% também ficou abaixo. 9% ficou acima, mas deu um valor muito alto. Então nós vamos escolher o de 8% por uma questão econômica. Para nós determinarmos, aqui a gente só precisaria fazer a de 8% mesmo. Mas aqui o gráfico ele fez com todos os teores, de 9, 8, 7 e 5. Para determinar a massa específica aparente seca da porcentagem de solo mais cimento com essa proporção de 8%. Lembrando que nós temos essa massa específica seca aqui de 1,85 é só do solo. Agora nós temos que encontrar a massa específica seca aparente do solo mais o teor de cimento. Avaliando aqui a quantidade de pedregulho grosso é igual a 10. Conforme vocês podem ver aqui é 90%, então ficou retido 10% de pedregulho grosso. Teor de silt e argila é 25. Basta que nós pegarmos o teor de silt e argila, subir uma linha até nós encontrarmos a porcentagem de pedregulho grosso e disso passar uma paralela. Bem em cima onde é que der, a gente vai fazer uma linha paralela em relação ao teor de silt e argila. Com base nisso, a gente vai traçar linhas verticais, por os 4 teores que nós temos, de 9, 8, 7 e 5. Mas como eu disse, só o teor de 8 que atingiu a resistência esperada. Então poderia ter sido feito só o de 8%. Mas aqui a gente está aprendendo mesmo. E a gente vai verificar onde é que está cruzando a massa específica aparente seca. Exatamente em cima desse ponto, da linha azul e dessa linha laranja aqui. A gente vai olhar principalmente para cada um deles, a gente vai chegar num valor. Esse aqui vai dar 1,74, esse aqui vai dar 1,82, alguma coisa assim, 1,81 talvez. O de 8 que a gente conseguiu, o de 7 vai dar 1,850 cravado, o de 5 vai dar um valor de próximo de 2. Aqui nós chegamos aqui nos valores, né? Lembrando que só o de 8 a gente vai utilizar. Então a gente fez os 3 teores. Na verdade a gente encontrou mais um teor, que é o teor de 8%, né? Avaliamos a resistência, isso aqui é dado em laboratório, que é isso aqui, esse gráfico aqui, vocês não dimensionam ele é dado pelo ensaio de RCNC. E agora vem a parte que vocês vão precisar de uma régua para calcular. Bom, eu sugiro que vocês tentem colocar uma régua em cima aqui e traçar a massa específica seca que vocês encontraram, que é de o valor é 1,8, né? Com base nesse 1,8, vocês vão pegar e vão traçar para encontrar o teor em volume de cimento, que a gente quer essa última aqui. A gente sabe que o teor desse elemento de cimento que nós tínhamos calculado aqui era de 8%. Então nós vamos passar uma linha exatamente aqui, então ela vai ser no 1,8, 8, e vai bater aproximadamente aqui, ó, vindo em direção reta. Eu fiz isso aqui na régua antes, mas eu não estou conseguindo colocar a linha da régua aqui, então, mas vai ficar aqui, vai ficar entre 10 e 9, ou seja, vamos adotar 9,5%. Mas façam aí que vocês vão conseguir chegar nesse valor, que é o teor de cimento em volume que nós queremos em porcentagem. Então, já deixei anotado ali, o valor deu 9,5%, conforme foi pego nesse abaco aqui. Prosseguindo, aqui nós temos alguns outros dados que nós queremos calcular. Esses dados aqui dessa tabela, especificação de serviço, vão ser sempre dados para vocês. E aqui vocês vão pegar eles e vão aplicar nessas fórmulas aqui com base no que a gente já encontrou. Então vamos lá, a gente tem a extensão em metros do trecho que a gente vai trabalhar com o melhoramento, a espessura da camada, a largura da faixa, esse teor de cimento aqui a gente calculou aqui pelo ábaco, né, e pela massa específica. A massa específica do cimento é igual a 1,5, cimento in natura, né? Umidade ótima da compactação da mistura, umidade natural do solo, perda de umidade, massa específica da mistura compactada, massa específica do solo solto, isso que já foi encontrado, capacidade do caminhão basculante igual a 12 metros cúbicos. Existem caminhões que têm capacidade maior, mas a gente vai estar utilizando um caminhão de 12 metros cúbicos.
capacidade de irrigadeira, que é o caminhão-pipa, que é igual a 8.000 litros, e número de sacos por linha de esparrame igual a 3, né? Ou em mais específica da água igual a G sobre centímetro cúbico igual a 1. Aplicando no nosso primeira fórmula aqui, vocês podem fazer nesse sentido aqui que está o exercício, né? O primeiro volume total, depois o volume de cimento, porque cada um dos valores que vocês forem encontrando, note que ele vai ser reaplicado em outra fórmula. Então, primeiramente nós vamos calcular o volume total da camada compactada. O que a gente vai precisar para calcular isso? Nós vamos precisar saber dessa fórmula aqui o valor de L, que é a largura da faixa, 3, esse que é a especificação da camada, né, a altura da camada, igual a 0,2, e o comprimento da faixa total a ser trabalhada, a extensão, é igual a 1.500 metros. E aqui, lembrando que a gente tem duas faixas, mas a gente está calculando aqui só para uma faixa, que é a faixa que tem 3 metros. Então, chegamos no valor aqui de metro cúbico total, que a gente vai mexer em volume de terra a ser compactado. Com base nisso, nós já podemos calcular o volume total de cimento com base nela, que é dado nessa relação. 9,5 nós tínhamos encontrado, está em porcentagem no ábaco, né? Então, só passando de porcentagem para um valor fixo, a gente vai ter que vai ser igual a vezes o valor do total compactado, vai ser igual a 1.710 por metro cúbico, o volume total de cimento a ser empregado nesse trecho. Volume total de solo compactado, então a gente vai ter que vai ser o volume total compactado menos o volume total de cimento. Então é só fazer a diminuição, a gente já tem o volume total de solo a ser compactado, que é relacionado à importação do solo, né? Mais uma vez lembrando. Aqui está mostrando como é que vai ser a desagregação, né, do solo. O solo vai ser retirado e vai ser colocado aqui do lado para sofrer escarificação junto com o material em cima da pista, para cada trecho de 3 metros no caso. Aqui vai ser a quantidade de descargas que a gente vai ter de material. A gente vai calcular aqui no próximo slide já. Bom, espaçamento entre as descargas, né? Então o volume do solo solto é dado por essa fórmula aqui, que é dado pelo volume da mistura compactada, que é 1,85 vezes o volume do solo compactado sobre o volume de solo solto. Bom, esse 1,5 é a densidade que a gente já encontrou aqui, ó, uma específica que foi dado no exercício pra gente. 1,85 aqui, mais específica seca, que vai ser no final a mesma coisa que esse volume, dentro da questão de arredondamento, coloca sendo essa massa específica como sendo a mesma coisa que a volume da mistura ser compactada, vezes o volume do solo compactado, que é igual ao que nós calculamos aqui anteriormente, dividido pelo volume do solo, que é 1,85, vezes o que é esse valor aqui de solo que a gente encontrou. Esse valor aqui, ele nada mais é do que o 0,89 é um fator que a gente tem para solos. Quando o solo é desagregado, que ele foi dado anteriormente no enunciado, né? Esse 89% aqui, ó. Para o solo escolhido, utilize o peso específico do solo solto igual a 89%. E quando o solo ele for compactado, ele já vem com o volume de solo solto, que vai ser pré-compactado, porque esse solo aqui ele foi importado de outra região. Então tem que calcular um fator de empolamento desse solo, que é só basicamente aplicar nessa constante aqui. E 0,8 é quando é para mistura, como por exemplo cimento ou cal, a gente usaria 0,8. Bom, prosseguindo com o nosso exercício, né, com o que nós já encontramos relacionado ao volume do solo solto, nós vamos calcular o número de viagens que o caminhão basculante, que é o caminhão de terra, vai fazer, que é esse caminhão aqui. Ele é basicamente calculado pelo volume de solo solto, dividido pelo volume do caminhão, que é 12 metros cúbicos. Então a gente vai ter igual a não vai dar 1.525, vai dar 1.526, vai dar 1.525 alguma coisa. Só que a gente sempre vai fazer, não dá pra, digamos, fazer meia viagem, né? Meio caminhão. Então a gente vai fazer sempre uma viagem inteira. E essa viagem então vai ser sempre arredondada para cima. Então por isso 1.526 viagens. Independente se tivesse dado 1.525,01, ainda assim representaria que a gente teria que fazer uma viagem a mais, né? Espaçamento entre as descargas é dado pelo comprimento do trecho dividido pelo número de viagens. Esse aqui é o exinho que a gente quer encontrar, esse espaçamento entre as descargas de solo que a gente vai ter, que é igual a 9,83 metros.
Aqui está tendo espaçamento entre o solo, que a gente está vendo, mas agora a gente vai ter que calcular a massa total de cimento, o número de sacos de cimento, o número de sacos de cimento por quilômetro, o número de sacos que a gente vai ter por trechinho é M, né, a casa que seria por trechinho E aqui, né, tá como M aqui, mas seria o trechinho e espessura da camada fofa a ser compactado. Bom, espessura da camada fofa a gente vai calcular com base no que a gente tem da mistura, né, que é em relação do solo vezes EC, que é a altura de compactação que a gente está trabalhando, dividido pelo percentual do solo, vezes o fator de empolamento do solo, que é 0,89, conforme a gente tínhamos visto anteriormente. Tente trabalhar com 2, 3 casas após a vírgula, não precisa ter um nível muito grande assim de precisão, tá certo? Mas ainda assim, não tente arredondar muito, assim, mais do que de ter, por exemplo, 2 casas já seria talvez não muito certo, então tente fazer com pelo menos 3 casas após a vírgula. Massa total de cimento, basicamente o volume total de cimento vezes o coeficiente, né, do cimento, né, o peso específico do cimento, que é 1,5, que vai ser igual a 2.625 toneladas. Esse 1.710 ele já havia sido calculado anteriormente, né? Aqui, o volume total de cimento. Então, voltando aqui, a gente calculou a massa total de cimento. O número de sacos de cimento é só fazer ele por multiplicar esse valor aqui da massa total de cimento por 1000, né? Que a gente está em tonelada, vai passar por quilogramas. E um saco tem 50 quilos de cimento, então divide por 50, a gente vai ter 51.300 sacos de cimento. Aqui é para a gente calcular esse fator do Ezinho da camada, né, que é a espessura da camada fofa a ser compactada, que é baseado no peso específico do solo, compactado pelo peso específico do solo solto, vezes a espessura da camada. Que nós calculamos aqui anteriormente, está só invertido aqui o slide, a gente calculou antes aqui, ó, a espessura da camada fofa. Que é a camada, né, antes de ser compactada, depois, né, quando ela vai ser compactada, olha só como é que ela fica uniforme e mais bem distribuída. Aqui nós temos de novo o número de sacos de cimento por quilômetro agora, então são 15.000 metros, ou seja, 15 quilômetros, a gente vai ter em torno de 3.420 sacos de quilômetro, 3.420 sacos por quilômetro de cimento. Números de saco por metro linear, né? A gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então basta fazer a relação, a gente chega em 3,42. O espaçamento entre as linhas de esparrame, então a gente tem que 3,42 sacos estão para 1 metro. São 3 metros que a gente tem de uma linha, né, de uma via, então a gente vai ter X. Basta fazer o cálculo, a gente vai chegar que o espaçamento entre as linhas de esparrame é igual a 0,9 metros. Essa aqui é a linha de esparrame que a gente está tendo de um saco até o outro, por exemplo. Nessa linha aqui, na verdade, de um saco até o outro. Voltando aqui. Espessura da camada com adição de cimento. Agora sim a gente vai calcular pro cimento, né? Então a gente tem o teor de 1,8, que é o solo mais o cimento, vezes 0,2, que é o teor... essa aqui é a altura da camada em metros, dividido pelo teor de cimento com o fator de empolamento do cimento, que é 0,8. Isso vai nos dar 0,25 metros da altura da espessura da camada fofa, com adição de cimento. Aqui tem a imagem de como é que está sendo a distribuição do cimento na via. Depois disso é feito espalhamento, né, escarificação do solo. Agora a gente vai calcular a massa total da mistura em relação a solo, em relação à adição de água que a gente vai ter e o número de viagens da irrigadeira. Basicamente, isso aqui é pré-processo ainda para ser a camada que vocês veem isso aqui em estradas 2, né, que seria a camada de lama asfáltica ou de saber o que vai ser feito em cima ali daquele pavimento, né. Adição de água, então a gente vai calcular a massa total de mistura, então a gente tem um volume total compactado de 18.000 vezes 1,8, que é esse fator daí da mistura, que vai dar igual a 32.400 toneladas de mistura que a gente vai estar calculando para poder para fazer essa massa total da mistura que vai ser adicionada no caso de solo, de água e tudo mais que vai estar ali dentro. Bom, variação do teor de umidade, ela é basicamente esse W da mistura, mais ou menos o W natural, que é o teor natural, mais ou menos
o valor de água que vai ser, o teor que vai ser evaporado de água. Esse valor aqui de 12,55 ele já foi dado para a gente anteriormente. Basta que nós venhamos aqui atrás. Cadê o exercício? Estava aqui, ó. O 12, né, que é o valor do teor cadê? 12,55, que é a umidade ótima de compactação da mistura, umidade natural do solo, que é 4,25, com a perda de umidade natural. Então o que a gente fez naquele exercício? A gente pegou esse teor da mistura, 12,55, o teor ótimo, né, de compactação da mistura. A gente vai tirar sempre do valor natural do solo, de água que a gente tem, e menos, e não mais, o valor da perda de umidade. Então o que isso significa? Ali tinha o valor de mais ou menos, mas a gente vai fazer sempre o valor da perda de mistura, da umidade ótima, né? O quanto que ele vai perder naturalmente da umidade natural do solo, ou seja, 12,55 menos 4,25, mais a perda de umidade da mistura total, ou seja, 2,3, que vai ser o que a gente vai calcular aqui, ó. Nós encontramos o valor aqui. Deu 10,65%, 10,6% em relação à variação do teor de umidade. A gente vai ter com a adição de água. Basicamente, então, nós vamos ter a massa de água da mistura, que vai ser esse M total, que nós calculamos a massa total da mistura, vezes a variação da umidade que ele está tendo. Então é só multiplicar, né? Aqui está um valor em porcentagem, então só dividir por 100, a gente vai ter o valor em toneladas, que é a mesma coisa que esse valor em metros cúbicos. O número de viagens da irrigadeira é dado pelo volume de água que nós calculamos, aqui que seria a massa de água mesmo, o volume seria a mesma coisa dentro da definição da densidade, né? da química, massa sobre volume. A gente vai ter que, dividido pela capacidade da irrigadeira, que é o valor de 8 mil litros, né, na verdade vai dar 8 metros cúbicos, e isso a gente vai calcular então que vai ser necessárias 430 viagens para fazer a irrigação desse trecho. Aqui está mais uma vez a disposição, né, o que está sendo feito, as etapas do acerto subleito, pulverização, adição de cimento, mistura seca, adição de água, mistura úmida, regulação e compactação, acabamento e finalmente a cura. E aqui a disposição do cimento na via. Era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje e até mais.